Bom dia, bom dia. Hoje, dia 20 de julho de 2026. Iniciamos aqui a semana, é uma segunda-feira, são 5 horas da manhã. Aqui em Itapema, que está aqui 15 graus. E nós vamos hoje fazer a leitura da Bíblia capa a capa, que está em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel 15 e 16, 1 Coríntios 9, Salmos 1, 4, 2 e Provérbios 20. Então nós vamos iniciar fazendo então a nossa oração, né? Senhor, te rendo graças a Ti, porque o Senhor é bom todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Muito obrigado pela vida das pessoas que estarão assistindo. Muito obrigado aqui por esse momento e que o Senhor nos dê entendimento na leitura da Tua palavra. Agradeço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, amém. Vamos iniciar aqui a leitura, 2 Samuel 15, versículo 1, a revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir às cidades de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Gesur, na Síria, eu prometi que, se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizer o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Davi foge de Jerusalém. Versículo 13 do capítulo 15 de 2 Samuel. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. E aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui. Vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários, deixou somente 10 concubinas para cuidar do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas
desfilaram em frente dele os 600 soldados que haviam seguido desde a cidade de Gate até também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, líder deles: por que é que vocês estão indo com a gente? Volte e fique com um novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo, então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e o que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com vocês. Porém Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que eu for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, então passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes, enquanto que os seguidores de Davi saíam e o povo chorava alto. E o rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok: olhe, leve seu filho Aimás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: ó Senhor Deus, faze-me com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Usai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Usai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia ao seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouviu no palácio do rei. Os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. 2 Samuel 16, Davi e Ziba, versículo 1. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba e o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul.
O rei disse a Ziba: tudo que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre posso agradá-lo. Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Barurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando porque você tem matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus chegou ao reino do seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: por que o Senhor permite que esse cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. Vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso, respondeu o rei Abissai e ao seu irmão Joabe. E se foi o Senhor Deus quem mandou que esse homem me amaldiçoasse, quem tem direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abissai a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, porque eu ficaria admirado se esse membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz, deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem mandou fazer isso, porque pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos nesse lugar de maldições, dessas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados no rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém. Aitofel estava com eles. Quando Husai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei, viva o rei! E Absalão perguntou: onde está a sua felicidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Husai respondeu: como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por esse povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir a não ser ao filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época os conselhos de Aitofel dava eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Muito bem, finalizamos aqui a leitura de Samuel, 2 Samuel 15:16. Nós vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 9, do Novo Testamento. E que diz assim, né? Então, nós estamos aqui fazendo a leitura da Bíblia capa a capa, todos os dias, às 5 horas da manhã, 365 dias. Então, 1 Coríntios 9, direitos e deveres de um apóstolo. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor?
Mesmo que os outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que as minhas viagens eu não tenho direito de fazer, de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos ou os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nós nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebe os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferia morrer a fazer isto, e ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso para anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço meu trabalho por minha própria vontade, eu não posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou um escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte das suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte,
Somente um ganha o prêmio, portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Amém? Aqui nós encerramos o capítulo 9 de 1 Coríntios, Novo Testamento, e nós vamos então para o livro de Salmos no devocional. Hoje é o Salmos de número 142. Tem um significado muito grande, né? Esse Salmos 142, porque são 142 dias fazendo a leitura da palavra de Deus. Está sido uma bênção, tem sido uma experiência incrível. Deus tem estado junto, tem nos ajudado, tem nos permitido a transbordar na vida das pessoas que estarão assistindo, que estão ouvindo, e que Deus transforme também, para que você enxergue que o reino de Deus é o que nós devemos seguir. Amém? Salmos 142, oração pedindo ajuda. Poesia de Davi, oração que ele fez quando estava na caverna. Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando eu estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda, ó Deus. Tu és o meu protetor. És tu o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me com os meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento. Eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Amém, né? Então aqui a oração que Davi fez pedindo ajuda, quando ele estava lá na caverna, né? Então ele coloca: livra-me do sofrimento, eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Amém, né? Vamos então para o livro de Provérbios, devocional. Hoje é dia 20 de julho de 2026. Nós vamos ler então o capítulo 20 de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e a gente lê sempre um capítulo para cada dia. Amanhã, dia 21, vamos ler o Provérbios 21. O Provérbios 20 tem 30 versículos e nós começamos aqui com esse livro maravilhoso, super atual, da sabedoria, escrito pelo rei Salomão. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca ao rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como a água de um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja.
Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz, pelos seus atos, e a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre, trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa com garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seus seres humanos inteligência e consciência, ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Amém? Então, finalizamos aqui a leitura de número 142 desse dia. Aqui lemos então Provérbios 20, 30 versículos, e eu marquei aqui o versículo 21, já até postei no meu stories do Instagram, né? O versículo 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Aqui mostra o segredo de Salomão, né? Ele reinou por 40 anos, sem guerra, sem briga, sem discussão. E o segredo estava que ele tinha 12 tribos e 24 conselheiros. Então procure bons conselhos, e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Fica aqui para a gente pensar nesse dia, nessa manhã, nesse início de semana. Quem tem sido o seu conselheiro? Senhor, já agradeço por esse período da leitura da Bíblia capa a capa. Ó Senhor, é uma satisfação tremenda estar aqui servindo a Ti. O Senhor tocando no propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço, Senhor. E que o Senhor possa estar dando entendimento para as pessoas que verão isso. Muito obrigado, fica conosco. Eu oro assim em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Fiquem com Deus.